Oi, pessoal, tô aqui mais uma vez, desta vez para a gente tirar algumas dúvidas sobre a nossa atividade 3. E hoje eu quero falar sobre expressão algébrica e igualdade. Então, já pode pegar o livro de vocês aí e abrir aí, né, na página 135 em diante, que nós vamos estar seguindo essa parte do livro, tá? Então, vamos para a aula. Esta é a nossa atividade. Eu já passei para vocês alguns vídeos relacionados no grupo do WhatsApp, tá? E dentro dessa atividade, também já expliquei aqui essas primeiras questões sobre sequência em um vídeo que eu também deixei no grupo do WhatsApp para vocês. Então, hoje nós vamos estar aqui nessa segunda parte, expressões algébricas e igualdade. Então, de certa forma, eu também já trabalhei com vocês, já deixei um vídeo sobre expressões algébricas para você estar estudando. E hoje vou focar mais na questão da igualdade, tá? Então vamos aqui tentar, na medida do possível, esclarecer essas dúvidas. Bom, essas questões que vocês têm aí, né, vocês podem estar observando, elas são simples e ao mesmo tempo precisa de estudo, precisa da leitura aí das páginas 135 a 138. Expressões algébricas, a gente tá vendo aí, né, em vídeo do professor aí do canal, se não me engano, a professora Laís. E aqui é expressões matemáticas que apresentam números e letras, ou somente letras. Então, essas letras a gente dá o nome de variáveis. Por exemplo, 4x mais 7. Isso é uma expressão algébrica. Repare que aqui não tem igualdade. É uma expressão que representa o quádruplo de um número x somado com 7. Tá? É outra expressão, x ao quadrado. Então, também é uma expressão algébrica. O x aqui é a variável. Outra expressão, x mais y, representa a soma de dois números, tá? As variáveis são x e y. Então, a expressão algébrica, basicamente, ela não tem igualdade. O que a gente encontra nela, de acordo com o que vocês podem estudar aí na página 135, é o valor numérico dessas expressões. Esse valor numérico é encontrado quando a gente atribui um valor, tá? Então, eu preciso ter um valor. Se eu digo que x vale 5, então eu posso achar um valor para essa, tá? É 4x. Cada x vale 5. Então, 4 vezes 5 é 20. 1 mais 7 é 27. Então, esse 27 é o valor numérico dessa expressão circulada aqui, quando o x vale 5. Já dessa aqui, quando o x vale 5, é 5 ao quadrado, tá? O que é 5 ao quadrado? É o mesmo que 5 vezes 5, que dá 25, tá? Para essa aqui, eu preciso também para um valor de y. Digamos que x vale 5 e que y vale 2. Ok. E é x mais y, então é 5 mais 2, que equivale a 7. Então, para isso, eu tenho expressões algébricas. Agora, já na página 136, nós vamos falar aqui sobre igualdade. Usamos sentença para nos comunicar, tanto em conversa quanto na linguagem escrita. Em matemática, também usamos sentença. A maioria delas faz afirmações sobre números. Nas sentenças matemáticas, usamos símbolos no lugar de palavras. Tá? Olha, esse símbolo está aí dentro do parênteses, né, conhecido de todos nós, igual a. Esse que às vezes confunde muito com esse, a gente não sabe quem é qual, mas só olhar a direção das pontas dele que a gente vai decorar. Esse significa menor que serve para me comparar outro número, e esse maior que. Esse sinal de igual com traço no meio significa diferente de. E tem outros símbolos que ainda não vimos no nosso estudo, mas podemos ver no decorrer do ano ou de outros anos de ensino, tá? Equivalente a, implica, essas coisas aí. Uma sentença matemática em que o símbolo igual é usado
representa uma igualdade, tá? Então, eu tenho aqui três exemplos. 2 mais 5 igual 7. É uma igualdade. Então, o que nós temos aqui é uma igualdade, dizendo que 2 mais 5 é igual a 7. A outra diz que o cubo de 2 diminuir 5 é igual a 3. Também representa uma igualdade. Tá? Então, nós temos aqui igualdades. Então, toda expressão matemática que tem o sinal de igual, ela representa uma igualdade. Aprenda isso direitinho, tá? Olha, de modo geral, podemos representar uma igualdade por A igual a B, em que A e B são expressões diferentes para um mesmo número. Chamamos isso de princípio da igualdade. Princípio da igualdade, tá? Lá tem que 2 mais 5 é igual a 7. Isso é um princípio da igualdade. Está dizendo que essa expressão, que eu posso dizer que é A, é igual a essa expressão que eu posso dizer que é B. Tá aí a explicação matemática. A e B então representam igualdade, claro. Cada uma delas são expressões diferentes. Bom, uma coisinha que nós precisamos aprender, até porque tem na nossa atividade uma pergunta sobre isso, e também a gente vai precisar para os próximos conteúdos, é saber que na igualdade existe dois membros. O primeiro membro, tá? E temos também o segundo membro. Então, em matemática, a gente tem isso: primeiro membro e segundo membro. Mas como assim? Tá explicado aí no livro de vocês, ó, direitinho, tá? Os números que ficam aqui, desse lado, à esquerda do sinal de igual, recebe o nome de primeiro membro, tá? Eu tenho aqui que 7 menos 5 é igual a 2. Então, 7 menos 5 é do primeiro membro e 2 é do segundo membro. Então, o que está à esquerda é o primeiro membro, o que está à direita do igual é segundo membro. Aprenda isso, que vai ser útil também para a gente estar respondendo às nossas próximas atividades. Propriedades de uma igualdade. Quando A é igual a A, né? Quando eu digo que 5 é igual a 5 e 2 terços é igual a 2 terços, então eu estou dizendo que algo igual, exatamente igual, sem diferença nenhuma. Eu dou o nome disso propriedade reflexiva. Eu comparo isso quando a gente olha no espelho, né? A gente não vai ver nada diferente. Vamos ver nós mesmos. Apenas ali uma questão de lado, né? De orientação, mas vai ver igualzinho o que você vê no espelho, é o que você tem do outro lado. Então é um reflexo que aparece ali. Por isso que é chamado de imagem, de propriedade reflexiva. Já tem outra propriedade aqui, ó, A igual a B e B igual a A. Ela é chamada de propriedade simétrica, tá? Simétrica porque não há diferença. O que está mudando aqui é apenas o membro. Olha, 2 mais 5 é igual a 7. Então, 7 é a mesma coisa que 2 mais 5. Então, não há assim uma diferença nessa forma de fazer essa expressão. Os números são diferentes, a igualdade é diferente, mas eu troquei apenas de lugar, tá? Ou seja, quem está aqui é igual quem está aqui. Então, se são coisas iguais, gente, então quando eu trocar de lado, deixar um de um lado, outro do outro, eles não vai deixar de ser igual por causa disso. Então, continua sendo coisas iguais. Então, olha, quando eu escrevo uma igualdade aqui, tá? De uma forma diferente, ou seja, o que estava no primeiro, no segundo membro, o que estava no outro membro, então a gente tem uma propriedade simétrica. E tem uma terceira propriedade que ela é transitiva, o nome dela. Essa propriedade é o seguinte: se eu tenho duas igualdades, por exemplo, 2 mais 5 é igual a 7. Aí eu tenho outra igualdade que vai me dizer que 4 mais 3 é igual a 7. Ora, todos dois deu resultado 7. Então eu posso dizer que eu posso escrever aqui uma terceira igualdade, onde 2 mais 5 é também a mesma coisa que 4 mais 3. Então a propriedade é transitiva.
Esse A, B e C aqui, na verdade, está dizendo que é esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui, tá? Então, o que acontece é, se eu tenho duas igualdades, uma igualdade aqui e outra igualdade aqui, eu posso escrever uma terceira, pegando um membro desse e igualando com qualquer um do outro ali. Eu vou ter aí essas igualdades, tá? Eu vou ter aí essa igualdade. Olha só, propriedade transitiva. Bom, aqui agora vem uma coisa que já vai começar a ajudar a gente no próximo bloco de atividades, tá? É exatamente os princípios de equivalência. Equivalência, igualdade, tá? Olha, os princípios de equivalência serão muito úteis na resolução de equações. Vamos estudar equações no próximo bloco ou até já na próxima parte. Assunto que veremos ainda nessa unidade. Princípio aditivo. Aditivo vem de somar, certo, gente? Adicionando o mesmo número aos dois membros de igualdade, obtemos uma nova igualdade. Ou seja, vamos dizer que eu tenho aqui 2 mais 3 é igual a 5. Se eu colocar 4 desse lado, 2 mais 3 mais 4, não vai continuar sendo igual a 5. Ó, 2 mais 3, 5, 5 mais 4, 9. Então, para continuar igual, eu preciso também acrescentar mais 4 aqui no segundo membro. Então, esse é o princípio de equivalência chamado princípio aditivo, onde o que eu acrescento de um lado, eu também acrescento do outro. Vale também para esse princípio aditivo a subtração, tá? O que eu retiro de um lado, eu retiro do outro. Se eu disser que 2 mais 3 é igual a 5, e eu retirar 4 desse lado, para continuar a igualdade, eu preciso retirar 4 desse lado também. 2 mais 3, 5. 5 menos 4, 1. 5 menos 4, 1. Observe que continua a igualdade, tá? Continua sendo uma igualdade. Então, se eu tirar só de um lado, ela não vai ser mais igual. Existe também o princípio multiplicativo, onde você pode multiplicar também aqueles números, tá? Olha, 2 mais 3 igual 5. Se eu multiplicar esse lado aqui por 2, tá? Eu devo multiplicar o outro por 2 também. Veja bem, 2 mais 3 é 5, 5 vezes 2, 10. Por que eu estou colocando dessa forma? Porque eu estou colocando dentro do parênteses, porque esse já estava, eu vou somar ele primeiro, tá? 5 vezes 2, 10. Do mesmo jeito aqui, 5 vezes 2, 10. Para essa propriedade, vale também a multiplicação ou uma divisão, né? Eu posso multiplicar por uma fração. Por exemplo, eu posso pegar aqui 2 mais 3 vezes 1/5. Eu também preciso, do outro lado, multiplicar o 5 vezes 1/5. Esses números eu estou escolhendo aleatoriamente, viu? Número de multiplicar. É só para dizer que quando eu multiplico, a igualdade continua existindo. Tá? Continua existindo uma igualdade. Olha, 2 mais 3 é 5. 5 vezes 1 é 5. Vai ficar 5 dividido por 5. Do mesmo jeito ali, 5 vezes 1 é 5. Embaixo aqui é 1. 1 vezes 5 é 5. Vai ficar 5 dividido por 5. E é a mesma coisa de 1 igual 1. Então, gente, assim, é, esses princípios, tá? Como aqui fala aditivo, eu posso somar ou diminuir. Nesse aqui, multiplicativo, eu posso também dividir, tá? Eu posso dividir quando for possível. Eu tenho que 2 é igual a 1 mais 1. Se eu dividir por 2, vai dar a mesma coisa, tá? Vai dar uma mesma igualdade. 2 dividido por 2 dá 1. 1 mais 1 é 2, dividido por 2, que a gente já sabe que dá. Então, esse é o princípio de equivalência. O aditivo, se eu adicionar o número de um lado, eu devo adicionar do outro. Se eu diminuir o número do lado, eu devo diminuir do outro. O multiplicativo, se eu multiplicar o número em um membro, eu devo multiplicar o mesmo número no outro membro. Se eu dividir o número em um membro, eu devo dividir o mesmo número no outro membro. Então, são esses os princípios de equivalência. E aqui agora, a atividade que vocês precisam estar respondendo, tá? Foram essas aqui, onde identifique o primeiro e o segundo membro de cada igualdade. O que você vai olhar aqui
vai escrever primeiro membro, tá? Coloca um dois pontinhos e olha aqui, qual é que está no primeiro membro? Escreve aqui na frente, tá? Segundo membro, de acordo com o que a gente acabou de estudar. Quem aqui nessa expressão está no segundo membro, escreve aqui. Da mesma maneira, a letra B. Na hora de escrever a sentença, menos 8 igual a x mais 3, apliquei uma propriedade da igualdade e escrevi x mais 3 igual a menos 8. Eu acertei. Em caso afirmativo, qual a propriedade que eu usei? Volta aqui no vídeo onde eu expliquei, vou lá no livro, na página, qual é a propriedade, né? Que foi utilizada. Se essa propriedade, ela vai ser a propriedade reflexiva, simétrica ou propriedade transitiva. Tá bom? 7. Considera as igualdades. X é igual a y e y é igual a menos 10. Qual o valor de x? Então, lá pelas propriedades, lá, né? Pelas propriedades da igualdade, vocês conseguem descobrir lá, usando aqui alguma daquela propriedade, qual o valor de x. X é a mesma coisa que y. E y é a mesma coisa que menos 10. Então, quem é x? Escreve aqui. Certo? Que propriedade você usou para responder o item anterior? Mais uma vez, verifica se a propriedade é reflexiva, simétrica ou transitiva. Está lá direitinho explicado na página 137. Expliquei aqui há pouco no vídeo também. Oitavo, com base na igualdade, x é igual a 3y e 3y é igual a menos b. Escreva uma nova igualdade. Então, use aí a propriedade transitiva para fazer uma nova igualdade usando aqui esses termos aqui. Quem está no primeiro, quem está no segundo, quem vai ser igual a quem. Certo? Na igualdade, é o nome na questão, x menos 10 é igual a 2. Eu adicionei 10 ao primeiro membro. Como devo escrever o segundo membro para que continue existindo uma igualdade? Mais uma vez, agora os princípios de equivalência, né? Lembra lá que eu falei? Que a gente soma de um lado, tem que somar do outro, do membro. Se a gente diminui de um membro, diminui do outro. Esse é o princípio aditivo. E o princípio multiplicativo. A gente soma de um lado, multiplica de um lado, tem que multiplicar do outro membro também. Se divide no primeiro membro, tem que dividir no segundo membro pelo mesmo número. Então, simples, vai só escrever como deve escrever aqui esse novo membro. Então, pessoal, é isso, né? Espero que a parte aqui esteja clara para vocês e vocês consigam tirar o maior proveito possível. Então, até a nossa próxima aula. Grande abraço.